Olá a todos, eu sou o Gabriel Messas e para esta videoaula para a disciplina de redes, vou falar sobre o tema do futuro das redes. Em suma, como a internet das coisas pode moldar a evolução das redes de computadores, como estamos acostumados a ver. Como contexto, eu escolhi este artigo, From IoT to Future Cyber-Enabled Internet of X and its Fundamental Issues, para basear a minha análise destes autores aí na tela. E este artigo basicamente trata de um novo tipo de internet, de um novo paradigma, uma plataforma diferente, um pouco baseada na internet das coisas como conhecemos, mas com uma abordagem muito mais futurista, que traz duas novas esferas semelhantes à internet das coisas, que são extremamente interessantes para o futuro, se a gente pensa numa evolução humana, e também são bem ousadas. Então, certamente trazem uma análise muito interessante no que tange a possíveis problemas, o que teria que ser mudado, se dá para permanecer como já está. Então, basicamente, o que esses autores dizem é que, com essa recente popularização do ramo da internet das coisas que a gente vem notando nos últimos anos, é natural que tudo passe a ser inteligente. Todos os dispositivos, computadores, sensores passem a ser cada vez mais inteligentes. E isso vai gerar um fluxo e uma quantidade muito grande de dispositivos. Então, para tentar se moldar a essa nova perspectiva, essa nova característica, esses autores sugeriram um paradigma que compreende não só as coisas, como a gente já conhece na internet das coisas, mas também pessoas e pensamentos, que, segundo eles, têm o potencial de funcionar de maneira conectada às coisas para alcançar melhores resultados e maior integração e fluxo de informações ao redor do mundo. Como eu disse, é uma proposta bem futurista, que liga coisas inanimadas a seres humanos e até mesmo pensamentos, que são coisas um pouco até intangíveis de serem pensadas. Então, certamente vão trazer muitos desafios à infraestrutura de rede que nós temos e conhecemos hoje. Porque quando a gente fala assim, mesmo do próprio IoT sozinho, tradicional, que são os dispositivos domésticos, sensores inteligentes, a gente já teria um crescimento exponencial na quantidade de dispositivos. Conforme o tempo passa, esses dispositivos tendem a ficar cada vez mais numerosos, diversos outros aparelhos em outros segmentos vão ser criados e eles simplesmente vão ser agregados a essa esfera já existente. Então, se cada vez mais dispositivos, cada vez mais fluxo de internet, cada vez mais protocolos, cada vez mais comunicação e tráfego de dados sobre a mesma estrutura física, que evolui muito mais lentamente do que essa evolução nas tecnologias. Então, isso por si só já é um problema. Portanto, se a gente trata de um novo paradigma, como esses autores mencionam no artigo, certamente mudanças e reformulações deverão ser cogitadas para que se mantenha a proporção. Então, para falar mais da proposta deles de fato, o que eles introduzem é um paradigma chamado Internet of X, né, que seria uma internet X, algo mais genérico, que não seja focado nas internet das coisas, dispositivos e sensores, mas uma internet de tudo. Basicamente, toda classe de dispositivos poderia ter uma esfera intercomunicável com outras esferas que seriam outras classes de dispositivos. Seria uma união de várias conexões, tanto dentro dessas esferas de dispositivos semelhantes, quanto entre essas esferas. O que eles citam no artigo e falam são especificamente três esferas: a internet das coisas tradicional, que a gente já conhece, baseada nos dispositivos e sensores no ambiente físico, a internet das pessoas, que segundo eles é inspirada socialmente, que realmente fala sobre pessoas e a comunicação entre seres humanos,
e a internet do pensamento, do raciocínio, que seria abstraída do cérebro. Esse conceito fica bem abstrato no artigo, mas o que eles querem dizer é realmente o raciocínio, tanto o raciocínio humano, que possa ser intercambiado e trafegado na forma de informações, como o raciocínio artificial, gerado por dispositivos, através da inteligência artificial, o aprendizado de máquina. Então, esse raciocínio que consiga alcançar um novo resultado que possa ser compartilhado. Então, a primeira esfera, a internet das coisas, que é a tradicional que nós já conhecemos, é basicamente reduzida à coleta de dados, né, que geralmente é realizada por dispositivos sensores, na automação residencial, que nós já conhecemos muito bem, que trabalham, na maioria das vezes, com identificação por radiofrequência, né, RFID, ou NFC e alguns outros protocolos, e a transmissão desses dados, depois de coletados, pode ser dada de inúmeras maneiras: Wi-Fi, Bluetooth, redes sem fio, celulares, ou até conexões cabeadas. Então, não há um consenso quanto a isso. Dependendo da situação, como nós vimos nas aulas passadas, do que a gente precisar e o que tiver disponível, essas redes vão se moldar à nossa condição. E, quando necessário, o processamento dessas informações geralmente costuma se servir um pouco de conceitos de cloud, ali além da cloud, o fog, o edge e o deal, que são associações de servidores, tanto locais quanto na cloud, para auxiliar o processamento desses dados, que geralmente é muito massivo. Para a segunda esfera, a internet das pessoas, engloba literalmente as relações interhumanas, interações sociais entre pessoas. Mas essas interações, com certeza, deveriam ser realizadas através da rede. Então, ele não se trata simplesmente de pessoas se comunicando com pessoas fisicamente, mas sim através da internet. Então, as pessoas seriam tanto usuários finais nesse paradigma total, que seriam consumidores de informações geradas por outras esferas, como seriam também nós intermediários, produtores de fato das informações, participantes ativos. Mas eles não tratam das pessoas como reais pontes de conexão. Então, as pessoas teriam que ser imersas nesse ecossistema através de outros dispositivos, que é basicamente algo como que já existe hoje, através de smartphones e computadores pessoais, que as pessoas conseguem enviar e receber informações. Então, isso é basicamente a realidade que já existe sob um novo nome, mas ainda assim um pouco diferente. A terceira esfera é com certeza a mais diferente das outras de todas, que é a internet do pensamento, do raciocínio, que trata da transferência do pensamento e consciência, principalmente humanos, a um cyberespaço, que seria a rede, a internet, para uma comunicação facilitada entre outras esferas. E ele considera também, como eu mencionei, o raciocínio artificial, desempenhado por inteligências artificiais e robôs, que seria também unida a esta rede total com todas as outras esferas para uma comunicação que ele chama de sem cortes, seria uma comunicação suave. Apesar dessas esferas serem totalmente diferentes, terem todas as suas características extremamente distintas, essa comunicação entre as esferas deveria ser invisível. Então, não deveria haver problemas na interconexão. Seria algo quase que natural. E é para isso que ele cita toda a arquitetura da Internet of X, mencionada no artigo. Esta é uma ilustração para mostrar um pouco mais a proposta, que mostra na parte inferior as três esferas, da esquerda para a direita, a esfera das pessoas, a esfera física do IoT tradicional e, na direita, a esfera do pensamento. Essas três esferas se comunicariam internamente e também externamente.
com o auxílio de um cyberespaço, que é o que eles chamam, que seria um espaço que conteria as representações digitais de todos esses objetos das 3 esferas. Aqui um outro diagrama mostrando também que as comunicações, todas as esferas se comunicam entre si e internamente também. Por exemplo, para as pessoas se comunicarem com dispositivos físicos, que é o IoT, a comunicação seria feita através de interfaces humano e máquina, assim como as outras setas laranjas também mencionam. E para facilitar o entendimento e também essa transferência de informações, as esferas acabam sendo representadas digitalmente no cyberespaço, que é essa esfera central, como cyberentidades, porque fica muito abstrato você falar de uma pessoa física, um ser humano, conversando com um pensamento. Então, essa entidade pessoa e a entidade pensamento no cyberespaço são as que realmente efetuarão a conexão. É assim que os autores expõem para ficar melhor entendível. Então, a princípio, já dá para notar alguns problemas, porque nós temos uma heterogeneidade de entidades muito grande. Nós estamos falando de pessoas, sensores, dispositivos, pensamentos, que são, né, coisas extremamente abstratas, que estariam se comunicando sem cortes, de maneira natural e invisível, tanto internamente, uma pessoa com outra pessoa, por exemplo, quanto externamente, uma pessoa com um dispositivo físico. O que nós temos hoje para realizar essa conexão de rede e transferência de dados é a internet, que nós conhecemos, que vem desde 1969, que utiliza a tradicional arquitetura TCP/IP, que nós vemos estudando, que é totalmente orientada a hosts e altamente dependente de endereços, rotas, IPs, identificação, tráfego. Então, será que isso é o suficiente para acomodar esse novo paradigma descrito? Quando a gente fala desse novo tipo de arquitetura, que é o IOX, a gente teria quantidades muito grandes de dispositivos, muito mais do que nós temos hoje em dia, com um altíssimo fluxo de dados, porque pessoas conversam com pessoas a todos os momentos. Pessoas pensam, máquinas pensam incessantemente. E isso nada mais é do que dados. Todas essas ações, atividades e representações seriam resumidas a dados que seriam trafegados. Então, isso geraria um gargalo enorme na rede. Com a rede que nós temos hoje, com um aumento exponencial da quantidade de informações trafegadas, certamente haveria problemas. E eu vou falar um pouco mais desses problemas agora. Um dado interessante é que, segundo a previsão do IDC, em 2025, daqui a 3 anos, haverá cerca de 175 zettabytes de dados armazenados ao redor do mundo, considerando todos os computadores, discos rígidos, servidores, informações armazenadas existentes. E esse número vai dobrar a cada ano. Só para vocês terem uma noção, um zettabyte equivale a 1 trilhão de gigabytes. Então, com essa velocidade de geração de informações tão grande, muito mais rápida do que nós temos hoje, os dispositivos chamados de sensores, né, como que nós conhecemos bem na internet das coisas, que se propõem a coletar essas informações, teriam de evoluir a mesma proporção, né, que se há muito mais informação, o dispositivo tem que estar preparado para captar essa informação, mas ele não está, porque isso é uma questão até mesmo física, de limite de hardware. Então, se nós temos muito mais dados sendo gerados e trafegados, esse dispositivo que já está no seu limite, com certeza vai ter problemas ao tentar interagir com todas essas informações. Uma possível solução para amenizar essa situação seria uma espécie de coleta seletiva de informações. Esses dispositivos, sensores, não passariam a coletar todas as informações, literalmente todos os dados que são produzidos e trafegados pela rede, que é o que nós vimos nas apresentações passadas, o conceito de Age of Information, aonde era feito uma programação, um agendamento
para que as informações só fossem coletadas quando eram estritamente necessárias. Então, não são todas as informações a todo segundo que são coletadas, transmitidas e trafegadas sobre a rede. São apenas informações necessárias, de acordo com cada situação e com as condições do que se deseja trabalhar. Às vezes, nem todas as informações a todo segundo são necessárias. Então, só realizando esse filtro, essa peneira inicial na coleta de dados, já desafogaria os dispositivos limitados pelo hardware e também impactaria as redes, porque tudo que é coletado é também transmitido pelas redes. Então, haveria um fluxo de dados menor, evitando consumir tanta largura de rede e já desafogando a rede nessa etapa. O próximo problema é a heterogeneidade, que no caso do IOX, conectar essas três esferas diferentes seria uma espécie de sub-redes diferentes, com vários dispositivos distintos, seria muito ineficaz, porque você está conectando um humano com um dispositivo físico, com um pensamento. Isso é muito diferente. Você não tem como fazer a internet simplesmente entender que tipo de informação você está querendo transmitir, jogar tudo na rede e esperar que ela se conecte automaticamente, que isso não vai acontecer. E mesmo que fosse possível, demandaria muito mais processamento para quem vai receber esses dados, para fazer todo o parsing e trabalhar para entender essas informações. Então, isso dá uma incompatibilidade na emissão e na recepção desses dados, o que dificulta a comunicação. Uma possível resolução para esse problema seria a remodelagem da arquitetura atual que a gente utiliza e uma nova padronização. Então, as transmissões desse tipo de dados na IOX poderiam passar a ser organizadas em um novo formato de pacotes, caso continuemos a seguir com o trânsito em pacotes. Esses pacotes, então, empregariam o que a gente chama de metadata, que é uma estrutura, uma espécie de esqueleto que diz qual é o tipo da informação e o tipo daquele conteúdo trafegado dentro dos pacotes. Nós já temos uma espécie disso nos pacotes, que tem todos os cabeçalhos pré-definidos e todas as organizações dizendo como é aquele dado dentro do pacote. Mas para a IOX ele deveria ser remodelado, porque é um paradigma totalmente diferente. Então ele teria que trazer uma explicação prévia daquele conteúdo para falar o que ele está trafegando, como, da onde veio, de que interface veio esse conteúdo, para que o receptor entenda de maneira genérica e universal um conteúdo que venha de qualquer uma das três esferas. Então, ele deveria utilizar a mesma estrutura por padronização, mas teria que ser entendível para qualquer uma das três esferas. E isso novamente impactaria positivamente as camadas superiores da pilha, porque se você dá o dado mais estruturado, mais organizado e padronizado, você evita que a camada superior, por exemplo, a de aplicação, tenha que coletar todos esses dados bagunçados e se virar para fazer o detalhamento e a extração das informações desses pacotes. Considerando, então, que cada um desses milhares, milhões de dispositivos da IOX tenha que ter uma identificação única, como hoje nós conhecemos na forma de um endereço IP, nós certamente deveríamos ter o IP na versão 6, o IPv6, como protocolo em maior utilização. Porque só pensando na esfera das pessoas, por exemplo, nós acabamos de chegar a 8 bilhões de pessoas no mundo. Então, se cada uma dessas pessoas se conectasse sob o paradigma da IOX, o IPv4 já não seria mais suficiente e capaz de suportar essa conexão, uma vez que ele tem apenas cerca de 4 bilhões de endereços IP diferentes. Então, nós precisaríamos do IPv6, que tem 2 elevado a 128 endereços diferentes, então certamente supriria pelo menos a esfera das pessoas e também todas as outras três esferas por um bom tempo. Mas, mesmo assim, mesmo que a quantidade e diferentes endereços IPs não seja o problema, nós podemos criar quantos endereços IPs nós quisermos.
mas isso com certeza vai diminuir o desempenho de quem tem que enviar e receber informações. Quem faz o roteamento, nossos roteadores, switches, hubs, tem que abrir cada pacote, ver o endereço IP e ver para onde que ele vai ter que mandar. Então, se houver muito mais endereços IPs, esses roteadores vão ter muito mais opções para onde enviar esses pacotes. Isso com certeza vai gerar mais processamento, mais uma etapa e com certeza um maior tempo de resposta final. Esse é um gráfico interessante das estatísticas do Google que mostra a adoção do endereço IPv6 da versão 6 ao redor do mundo. Atualmente, em novembro de 2022, a adoção está em cerca de 40%. Isso significa que 40% dos usuários que trafegam pelo Google já têm endereços do tipo IPv6. Em 2020, esse número era de 30%. Então, em cerca de 2 anos, que é um período relativamente pequeno, houve um acréscimo de 10% dos usuários passando a endereços IPv6. É teoricamente uma taxa de adoção muito boa, mas teria que ainda crescer muito e aproveitar muito mais o potencial do IPv6 para que algo como a IOX seja possível. E mesmo assim, para evitar essa miríade de endereços IPs, uma possível solução seria mudar o paradigma de identificação. Então, isso significa que nem todos os dispositivos, cada uma das pessoas, dos sensores, dos pensamentos, não precisariam ter um endereço IP ou qualquer tipo de identificação única e exclusiva à rede externa. Senão a internet ficaria bombardeada por diferentes endereços e entidades unicamente identificáveis, causando um enorme gargalo. Se nós estamos tratando, por exemplo, da esfera das pessoas, e se cada uma das pessoas se relaciona a diversos dispositivos físicos e a diversos pensamentos, uma vez que a pessoa, por exemplo, tem a sua casa. Sua casa tem 10 câmeras, mais 5 sensores de temperatura inteligentes, mais ar-condicionados, TVs e dispositivos inteligentes, que estão todos sob o seu domínio. Eles são todos da sua casa, sob sua posse. Então, por exemplo, uma possível solução seria trazer todos esses dispositivos sob uma única pessoa. E então, fazer com que essa pessoa, dona, responsável pelos dispositivos e pensamentos, haja como um gateway. Então, todos os dispositivos ficariam embaixo, não precisariam ter uma identificação única para a rede e passariam a ser identificáveis unicamente pela pessoa. Essa pessoa seria a ponte desses dispositivos para o mundo exterior. Isso não é citado exatamente pelo artigo, que o artigo simplesmente joga o problema, mas essa seria uma resolução possível sem sair do paradigma e do escopo desejado pelos autores. Funcionaria como uma espécie de NAT, como nós já temos hoje para a nossa rede local. Nossos dispositivos locais, por exemplo, não têm IPs externos expostos à rede. Eles têm IPs internos, privados, então só quando necessitam ir para fora da rede é que o roteador faz todo esse processamento para identificar os IPs e os endereços. Nesse caso, cada aparelho seria enumerável apenas internamente. E como isso é suficiente, como cada pensamento e dispositivo não precisa ser identificável unicamente ao redor de todo o planeta para todos os outros dispositivos, se eles se unirem a uma pessoa, essa pessoa consegue fazer o papel de identificador único e interagir com todas as outras pessoas do mundo. Isso certamente já reduziria muito a quantidade de identificações únicas necessárias para a internet externa. Ainda assim, a quantidade de informações trafegando seria extremamente alta, o que consumiria muita largura de banda. Então, mesmo que nós resolvamos todos esses problemas e façamos identificações mais plausíveis, toda essa coleta de informações de inúmeros dispositivos, inúmeras pessoas, inúmeros pensamentos, geraria um tráfego altíssimo, consumiria uma largura de banda enorme e, ainda assim, com todas essas mitigações, deixaria a internet extremamente pesada.
Lembrando que a internet nada mais é do que um aglomerado de cabos, diferentes tipos de transmissão, servidores centrais e hosts físicos, que se baseiam em leis da física para a transferência de informações. Então, há um limite físico. Se a gente simplesmente passar a expandir, expandir, expandir e aumentar as quantidades de dados trafegados, a algum ponto, se não evoluirmos à mesma medida, vai haver uma limitação. E essa limitação seria uma sobrecarga que cairia sobre os dispositivos intermediários da rede. Os roteadores, os servidores de maior escala, que passariam a unificar todas essas informações de todos os dispositivos e passar a sofrer com baixa performance. A solução óbvia seria evoluir o hardware, à mesma medida que se criam novos dispositivos e informações. Mas isso, infelizmente, não é possível, que isso desafiaria a lei de Moore, né? Que diz que a quantidade de transistores dobra a um certo período de tempo. Mas essa quantidade de dispositivos e informações não estaria dobrando, estaria se multiplicando exponencialmente, o que traria muitos problemas. Uma possível solução para isso seria um pré-tratamento dos dados, agora focando nas informações coletadas, além das técnicas de compressão e de tudo que foi falado antes, o processamento distribuído intermediário é um ótimo recurso para diminuir o tamanho desses dados e dessas informações trafegadas ao longo da internet. E aí que entram essas arquiteturas que estão ficando famosas para os dispositivos da internet das coisas recentemente, que é a arquitetura baseada em FOG, que é a cooperação de dispositivos, que nós falamos em aulas passadas, que é você ceder parte do poder computacional dos seus dispositivos para realizar pequenas tarefas de processamento desses dados. O paradigma Edge, que é a computação de borda, que é o processamento realizado em dispositivos na borda, não simplesmente no servidor principal apenas. E também o DEAL, que é a associação entre o dispositivo e a cloud. Então, você não simplesmente jogar todo o processamento para uma cloud, mas sim você também participar com um servidor seu na borda associado a essa cloud. Então, todos esses paradigmas estão relacionados, de certa forma, para tentar tirar o processamento dos nós centrais da rede. Então, em todo espaço, em toda situação em que você puder participar do processo de pré-tratamento e processamento dos dados para desafogar os próximos nós da rede, você vai fazer isso. E quando nós temos uma quantidade imensa de dispositivos, imensa de dados, nós também temos uma alta capacidade de estabelecer esse paradigma de fog, edge, deal e cloud, para desafogar os próximos nós da rede. Isso, com certeza, vai diminuir o tamanho dos dados, porque eles já vão ser pré-tratados, filtrados e processados, e vai reduzir o gargalo da rede. Então, é uma ótima solução. Bom, é isso. Esses são alguns dos problemas, algumas das avaliações que a gente pode fazer sobre esse artigo. Ele é, infelizmente, muito superficial. Os autores simplesmente citam suas intenções, as suas expectativas para o futuro e estabelecem, teoricamente, esse novo paradigma do IOX. Citam até alguns problemas, mas sempre permanecem repetindo o mesmo de sempre, reexplicando tudo novamente e não fornecem coisas concretas para solucionar esses problemas ou caminhos a serem seguidos a curto prazo para seguir nessa linha de evolução. Mas, ainda assim, é um conteúdo muito bom para a gente parar e refletir sobre o que aconteceria às nossas redes e à nossa internet atual, caso o desenvolvimento fosse seguir para esse lado de fato. Então, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado.